Boa noite. Aqui trouxe harmonia, traz-me a brisa. Que música suave ao longe soa. Meu Deus, como é sublime o canto ardente pelas vagas sem fim boiando à toa. A chuva, a leitura do texto evangélico, a impostação da nossa presidente, a dedicação, a tribuna que na luz violeta faz nos lembrar ou imaginar como seria o sistema de Sírios, onde a claridade do sol, provavelmente do sol de Alcione, seja dessa tonalidade, já que o nosso sol é ultravioleta. Nesta poeira que dorme no chão do firmamento, nós perguntamos onde se encontra os paraísos perdidos de Deus em todos esses recantos, ninhos de vida. Pulsa a vida e as humanidades dispersas nesse extraordinário cenário de mundos, como diz Kardec, codificador. Todos eles são habitados por inteligências humanas. Quanto a nós que nos encontramos neste bólide chamado Terra, temos a arquitetura fisiológica caracterizada pela cadeia química e biológica das leis que regem a existência racial por aqui. Somos apenas uma das espécies de alguns bilhões de espécies catalogadas no campo da biologia. Entretanto, somos a única que tivemos capacidade cognitiva de manifestar o espírito humano na trajetória evolutiva, neste momento em que nos encontramos dentro da escola do aprendizado, como um planeta de provas, de desafios existenciais, que neste momento é pedagogia para nós que nos encontramos nesta escola. No outro que se encontra adiante na cidade, é penitenciária para o lado do Sebaiko. Para outros que se encontram nos hospitais e nas clínicas de tratamento, é um planeta enfermaria, um planeta hospital. Cabe a nós optar em sermos enfermos ou enfermeiros no hospital, em sermos um carcereiro ou encarcerado nas cadeias da vida, em sermos os estudantes ou os pedagogos das escolas que falam do nome de Jesus. E quem estará melhor nestas polaridades? Mas nesta noite, após esta pequena abertura que se tornou longa, nós nos perguntamos: quem é minha mãe e quem são meus irmãos do mundo? Provavelmente alguns dos nossos inimigos renasceram da barriga de uma mulher que o amamentou após, que o fez crescer e que acostumou-se por amor a enxergar nos olhos dele e perceber a antipatia que vem desde o berço, os primeiros passos e que atravessará a trajetória. Que assim não seja com nenhum de vocês. Porque eu posso dizer que percebo num dos meus filhos, a quem amo tanto, e ele também me ama, a dificuldade que ele tem de me fitar nos olhos. O que é que eu fiz como pai? E como a mãe reclama da mesma coisa, a senhora mãe dele, eu então faria esta pergunta: quem é a mãe dele, quem é o pai dele? Será que através dos processos em que se deve reconciliar o inimigo, ele veio exatamente para a reconciliação com o antigo adversário, que seria eu e a mãe? Ou nós o abraçamos como vocês fazem nesta casa, abraçando aqueles que estão nas planícies da fraternidade, para dar oportunidade
comunidade de um espírito rebelde que não fazia parte da tribo dos processos reencarnatórios sucessivos de onde viemos, e que em primeiro momento estão entre nós, mas que tem uma estrutura mais primitiva, não a mesma evolução. Daí as desinteligências. Os irmãos de Jesus não compreendiam a missão de Jesus. E a mãezinha dele, que o amava incondicional, não tinha um filho difícil, ao contrário, ela tinha um filho divino. Mas como compreender a magnitude de um Cristo? Porque se ela era mãe também de Judas, se ela era mãe de outro filho que tinha o nome de José, segundo o texto evangélico, e mais dois, e provavelmente uma moça também, mas todos rezavam na cartilha da obediência com uma realidade de filho normal, como se esperava de uma criança. Entretanto, este Jesus nasce de um modo. Aos 12 anos ele vai se perder com os doutores da lei dentro do templo de Jerusalém, e ela o procura: filho, nós estávamos aflitos, você se perdeu quando viemos tão distante aqui para as obrigações do templo. Ele diz: eu estou cuidando das coisas do meu pai. Haja criança índigo e cristal, que nos olham como se nos conhecessem. Nossos filhos não são nossos filhos, são filhos da ânsia da vida por si mesma de Gibran. E Jesus, aos 33 anos, se assim o for exatamente, olha para a mesma mãezinha que aos 12 anos o interpelou e diz a ela: mãe, eis aí o teu filho. Aponta o evangelista João, que está justamente do lado dela, ela no ombro de João, de pé, assistindo o espetáculo horroroso da crucificação. E é em sangue, de braços abertos, que ele continua dizendo: mãe, eis aí o teu filho. E João levará ela depois para o promontório de Éfeso, na Turquia. E na perspectiva, o mar Egeu, da cabeça da montanha, todas as tardes ela perguntava de si para consigo: que filho foi este que Deus me mandou? Ela passa então a atender os sofredores que vinham procurá-la com a notícia de que era ela. E ela se torna a última apóstola de Jesus de Nazaré. Morrerá velhinha, na solidão da intimidade daquela casa, onde João também iria morrer com quase 100 anos de idade. E parte ela na direção do infinito, quando André Luiz sofre nas regiões umbralinas, como descreve no livro Nosso Lar. Ele invoca numa prece a misericórdia da mãe de Jesus: mãe, quem é o teu filho agora? Eu, André, sou o teu filho. Filho, eis aí tua mãe. Ela passaria a ser a mãe da humanidade, já que Jesus é o Cristo planetário, e que foi ele que nasceu da barriga de uma mulher novamente, aqui na terra de uma única vez, para nos trazer a mensagem. E André então se lembra que poderia existir a mãe de Jesus. E naquela tarde, os samaritanos, assim distinguidos, aquela legião de espíritos, podem retirá-lo depois de 8 anos da região em que se encontrava naquele chamascal. Havia drenado os miasmas deletérios das paixões, o achatamento da descrença, e tocado as camadas inacessíveis do mundo maior pela dor, porque quase sempre nós não aprendemos pelo amor, e a voz de Deus e os samaritanos aguardam que no mundo nós estejamos prontos para receber o socorro da fé, essa sublime qualidade daqueles que jamais deixaram de acreditar na força superior do bem. Ele é socorrido, chega à estação de Nosso Lar,
Antes Camilo Castelo Branco, famoso escritor português, um tiro na cabeça, o suicídio, vai parar numa região umbralina conhecida como Vale dos Suicidas. Um dia ele pensa, depois de 12 anos de expiação naquela região de prisão, entalado numa furna numerada, dentre dezenas ou centenas de outras, e os legionários servos de Maria descem naquela carruagem descrita na obra de Mônica Amaral, refundido pela literatura de Léo Denis, e ele é socorrido em nome dos servos de Maria. Mas por que toda esta viagem, este passeio no campo da fé, para entendermos a qualidade da mãe de Jesus e perguntarmos não só quem é nossa mãe, mas quem são nossos irmãos? Para aqueles que recebem a colaboração das atividades sociais desta casa, que tem uma marca quase que única em Goiânia, desculpa o exagero se eu for, vocês são as mães e os pais deles. Provavelmente a mãezinha que teve um filhinho muito jovem, que não teria condições, e que recebeu uma destas almas nascidas de reencarnação para a oportunidade, porque as pessoas hoje, em regra, nos lares mais abastados, não querem ter mais que 1 ou 2 filhos. Não tendo ela a condição, Jesus diria: filho, eis aí tua mãe. João cuida da minha mãe. Grupo Espírita Fraternidade, cuide das mãezinhas e dos filhos que não têm mãe, porque amar o filho da carne é instintivo, mas amar aqueles que não foram paridos do ventre é uma opção de amor ágape. Daí as mães nesta noite. Mas e os meus irmãos, quem são? Eu olho para os meus irmãos e percebo uma diferença também. Eu acho que eles olham para mim e acham muito estranho, porque nós vemos nos outros aquilo que somos por dentro, é uma projeção da sombra, atiramos no nosso próximo aquilo que somos e negamos. Então as minhas encrencas emocionais só me permitem enxergar com os próprios óculos que eu tenho do meu psiquismo, da minha realidade espiritual, neste momento encarnado dentro de um grupo familiar. Mas como os outros também veem em mim a sombra que projetam, eu percebendo nos meus irmãos, eu pergunto: qual deles realmente tem maior afinidade comigo? Estamos enlaçados no campo da afinidade para a construção. O amor entre irmãos é um amor instintivamente de competição, porque concorrem a mesma mãe e o mesmo pai na provisão. Mas quando crescemos e lá em casa todo mundo já está na mesma batida linha do tempo, percebemos que nos amamos muito mais do que nos amávamos há 30 anos atrás. Pela consciência, pais, avós, que já se tornaram, e descobrem que nós fomos de uma ninhada onde uma mulher teve coragem de dar à vida 6 filhos, e onde o paizinho viveu assim como alguém que nunca saiu da tenda da oficina inicialmente de carpinteiro ou do cartório, que depois o juiz da cidade o nomeou para tanto, para que ele pudesse criar os filhos. E descobrimos que os nossos pais e as nossas mães são tão importantes que Jesus não poderia dispensar a sua mãe, quando ele diz àqueles que dizem: a sua mãe e os seus irmãos estão aí fora. Quem é meu pai e minha mãe? Afinal de contas, a humanidade, ele pergunta quem é minha mãe, não é especificamente. A humanidade seria a filiação dele. A mãe dele seria a mãe terra, o planeta gestacional de um Cristo de aproximadamente 4,5 bilhões de anos, que existia antes que o mundo houvesse, segundo o texto evangélico.
Era a lição de que nós não devemos estar apegados. Esta é minha mãe e este é meu irmão, porque nós somos viandantes da trajetória. Os irmãos dele, quem eram? Os irmãos dele também não poderiam compreendê-lo. Talvez um deles, em cartas, já ao final da trajetória, poderia entendê-lo. Quem era o irmão de Jesus? O soldado que deu-lhe a lancetada entre a terceira e a quarta vértebra, Longino. Dizem que espiga sangue em um pouco d'água. E Longinos teria sido curado, um dos olhos que era cego. Morreria sacrificado depois de se converter a Jesus. Quem são meus irmãos? Longinos. Aqueles da trajetória que abraçamos nas mesmas planícies da fraternidade, no posto de trabalho, na rua, no amor que se encontrou para um projeto afetivo. E André Luiz nos lembra que as relações afetivas são marcadas por expiações. Mas é tão bom expiar, não é? No amor, porque só no amor nós poderemos viver e sentir a intensidade do sentimento. Alguém disse: fala-nos do amor. E ele ergueu a fronte, olhou para a multidão, e o silêncio caiu sobre todos, e com uma voz forte disse: quando o amor vos chamar, seguiu, embora os seus caminhos sejam agrestes e escarpados. E quando ele vos envolver com suas asas, cedei, embora a espada oculta na sua plumagem possa ferir-vos. Quando o amor vos falar, acreditai nele, embora a sua voz possa despedaçar os vossos sonhos, como o vento norte devasta o jardim. Pois da mesma forma que o amor vos coroa, assim ele vos crucifica. E da mesma forma que contribui para o vosso conhecimento, trabalha para a vossa poda. Se todavia no vosso temor procurardes somente a paz do amor e o gozo do amor, então seria melhor para vós que cobrisseis a vossa nudez e abandonasseis a ira do amor, para entrar no mundo sem estações, onde rireis, mas não todos os vossos risos, e chorareis, mas não todas as vossas lágrimas. As expiações do amor valem a pena. Santo Agostinho disse: quem ama não sofre, se sofre não cansa, não sente. Jesus numa sinagoga na sua Nazaré, naquele dia, naquela manhã, ele abre um pergaminho. E quando vai interpretar Isaías, o grande profeta, ele lê: é anunciado o tempo do advento do enviado de Deus, o Salvador. Em outras palavras, a aliança se consolida neste momento, em que lê o pergaminho que fala da vinda do Cristo. E ao fechar os rolos e colocar na tribuna, ele se volta para o povo e diz: este dia aconteceu hoje. Como não tinha telefone nem WhatsApp, alguém da Assembleia, que devia ser um tanto como nós, era uma pequena sinagoga, numa minúscula cidade que era Nazaré, que tinha 6.000 habitantes. Alguém corre na casa de Nossa Senhora e avisa para ela: olha, seu filho está louco. Corre lá. Os irmãos dele, com a notícia que entra pela casa, vão junto. Quando chega na sinagoga, está o povo alvoroçado, porque quem era aquele moço? Filho de Nossa Senhora e do carpinteiro, São José. Os irmãos dele não são Judas, José e outro e outro. E agora está dizendo que ele é o Cristo. Ele quis dizer isto, não diretamente, mas as palavras estão no texto evangélico. E os irmãos dele queriam prendê-los para matá-lo, porque ele havia perdido o juízo, ele havia perdido o sentido, o senso,
E é preciso que ele fuja no meio daqueles que se encontravam na Assembleia e entre os irmãos escape. Eis a passagem desta noite lida aqui. E que hoje estou aqui interpretando como se pegasse um pergaminho. Só que quem fez a leitura foi a nossa presidente. Então eu não vou sair daqui, ser pego pelas mãos para ser preso porque perdi o juízo. Os espíritos vieram do país da morte para interpretar Isaías, interpretar Jesus Cristo. Quem é meu pai e minha mãe aí fora, que estão me procurando? São estes que vieram me prender? Os meus irmãos são estes que querem me salvar da loucura, me prendendo, talvez na cadeia pudessem curá-lo, né? Castigá-lo com 39 chibatadas, que foram as que ele recebeu no dia da sua crucificação, antes das 9 horas da manhã, num poste, antes de subir o Gólgota e de ser apresentado por Pilatos no pretório, exangue. Foi adiado. Não eram os seus irmãos da carne que viriam levá-lo ao poste do sacrifício. Seriam os seus irmãos de humanidade, a ignorância, e ele diria, como poderia ter dito naquele dia em Nazaré: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Quando Kardec indaga para terminar, presidente, o ser humano precisa de sofrer, atravessar a fieira do sofrimento para chegar ao bem, atravessar a fieira do mal para conhecer o bem. E os espíritos da além-túmulo respondem: pela fieira do sofrimento não, pela fieira da ignorância. Que Deus nos perdoe a nossa ignorância. Agora nós vamos encerrar recordando que temos esta oportunidade. Prezados irmãos, pela manhã centenas de pessoas, não são dezenas, pela tarde outra centena, e à noite às vezes milhares de pessoas procuram Jesus, no mesmo espaço, no mesmo templo cristão. Graças a Deus por ser cristão, todos salvos, os seus problemas todos resolvidos por Jesus de Nazaré. As suas pendências econômicas, Deus dará prosperidade. Os seus conflitos, as suas dificuldades, os seus pejos pelos seus pecados, todos os seus pecados foram retirados numa levantada de braço. E nós nos encontramos aqui falando de um texto evangélico, dizendo que Jesus não passou a mão na cabeça do apóstolo Paulo após a sua conversão e o convidou a uma travessia de quase 40 anos, até que ele pudesse dar o testemunho final nas águas salvianas do burgo de Roma. Submetido às chibatadas, apedrejado e tido como morto, ele teve um arrebatamento, uma alucinação, como se estivesse em um sonho, exame e tido como falecido, e ele divisa com a figura melancólica e majestosa de Jesus, que diz a ele: te levantarás ainda mais uma vez, para que possam dar testemunho em Jerusalém. As feridas foram untadas com óleo e vinho. Os companheiros o trataram durante semanas. Ele se levanta e não morre, apesar do corpo ter sido atirado nos monturos onde eram colocados dejetos e cadáveres de animais para fora dos muros da cidade. Será que Jesus não gostava de Paulo? O apóstolo João, quase 40 anos igualmente, morrerá com quase 70 anos, crucificado de cabeça para baixo, e Jesus não desceu do céu para dar prosperidade para eles.
E as pessoas estão procurando prosperidade com a contribuição mensal, de manhã, de tarde e de noite, que chega para enricar-nos em nome de Jesus, enquanto quem se encontra no piso da fábrica de Jesus continua pobre. É muito necessário procurar quem é minha mãe e quem são meus irmãos no mundo. Porque, irmãos, dessa categoria a terra está cheia, prezados irmãos. É necessário nos encontrar com Jesus Cristo, aquele que nasceu em Belém da Judéia, aquele que sem apelo em Nazaré da Galileia, e que dali demandou para não ser morto pelos próprios contemporâneos, conterrâneos, para pregar na margem do mar, sem jamais ter pedido um centavo para quem quer que seja, e sem que em nenhum momento do seu Novo Testamento ele tenha legitimado a coleta, e nem falado em dinheiro, nem em prosperidade material, mas na prosperidade espiritual que nos aguarda, quando nós nos modificarmos, para que o mundo se mude depois que eu me tornar melhor, e eu levar a contribuição da sua palavra, em atitudes, porque se as palavras pregadas não correspondem aos atos, elas de nada têm valor. Que Jesus nos dê valor. Boa noite.